Bem, eu estou aqui hoje de novo com o meu amigo, eu chamei ele para a gente atualizar, né? Porque a política, no caso aí, ela todo dia tem novidade, né? E a gente precisa atualizar. Então eu estou aqui hoje com o vereador Jamerson, que todo mundo já sabe que é meu amigo há muito tempo, né? E entrou na política e é um cara que eu admiro muito pelo seu trabalho, a seriedade. Bom, Jamerson, eu queria já começar com você, né? Que é um prazer tê-lo aqui de novo, né? Vai ser sempre um prazer. Sim. E eu queria começar logo com a policlínica, né? Essa polêmica toda que teve em volta da policlínica. Como é que foi esse processo? Na verdade, vocês estavam no início fazendo reuniões na Câmara, né? Para poder decidir, se eu tiver certo, você confirma aí, se estiver errado também, você fala. Para poder fazer a votação para a liberação do consórcio, né? Como é que foi isso aí, para a gente entender melhor? Primeiro, agradecer, Rui, mais uma vez pelo convite. Feliz em estar com você. Você é um cara sensacional da comunicação. Mais uma vez dizer, né, que bom que você agora está desse lado aqui, né? Você é um bom produtor e um excelente apresentador, muito bom de comunicação. E aí tem que trazer mesmo você para frente da telinha. Você que muitos anos esteve atrás das telinhas, né? Organizando, orquestrando, tudo isso daí. É um dos melhores que eu conheço aqui na região. Então, fico feliz em estar aqui do seu lado mais uma vez. Feliz pelo seu crescimento, da sua equipe. A gente torce pelas pessoas da cidade. A questão da policlínica, Rui, é um ano de eleição. E aí, o circo foi montado em torno desse tema. A policlínica era para ser entregue em setembro de 2025. É a previsão, está lá na placa. Qualquer pessoa que passar lá na porta vai ver a placa. Vocês já não tiraram a placa. Previsão de entrega 25 de setembro de 2025. Está lá. Aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, maio. Quando é em maio, eles comunicam à Câmara a intenção de entrar num consórcio. A policlínica está sendo construída, é o primeiro passo, naquele momento. O vereador não interfere em nada, o governador pode chegar lá, construir, colocar para funcionar. Não é prerrogativa minha e nem do prefeito construir uma policlínica na cidade, se o governador quiser construir. O governador é do Estado, e Camaçari faz parte do Estado. Então, ele decidiu construir a policlínica, isso é muito bom para a cidade. Tem que reconhecer que é um equipamento que vai trazer benefícios para a cidade, caso funcione como eu imagino que deveria funcionar. Não como eles estão fazendo aí. O que eles estão fazendo aí é um absurdo. Eles apresentaram esse modelo de consórcio em maio desse ano. E no consórcio, o que é que dizia? Que as nossas UBSs, os nossos centros de referência, como centro de referência da mulher, a policlínica aqui da Radial A e a UBS de Arembepe, a UPinha dos POCs, ia ter que ceder todos os profissionais para a policlínica. Quer dizer, nós perdemos todos os especialistas da UPinha, todos podem ir lá na UPinha do POC. Estão todos agora a serviço da policlínica aqui na região da Santa Helena. O fechamento do CASME, Centro da Atenção à Saúde da Mulher, um equipamento que foi criado no governo passado e por maldade, porque foi feito no governo passado, eles decidiram fechar o equipamento, era exclusivo para as mulheres e colocar todo junto lá com todos os pacientes da policlínica. A UBS de Arembepe, eles tiveram que recuar nesse momento de eleição, porque só eu recebi, vereador de oposição, 1.000 assinaturas, a mobilização popular funcionou lá em Arembepe. E graças à nossa mobilização, agradecer aqui também ao ex-vereador Denis Disqueiro, Cauã, liderança lá de Arembepe, que fizeram enfrentamento, recolheram assinaturas, foram para a Câmara, me entregaram esses abaixo-assinados, fez com que o prefeito recuasse lá da região de Arembepe. Mas aí, a policlínica aqui da Radial foi fechada. Então, nós perdemos outros equipamentos porque chegou a policlínica. E eu era contra isso. Eu fui o único vereador contra isso. Eu fui o único a votar contra isso. Eu era relator da comissão lá na Câmara, que era responsável
por avaliar esse projeto. Recebi muita pressão de pessoas do governo e da oposição, com interesses escusos para que fosse aprovado um projeto de qualquer maneira. Então, eu tenho muito orgulho de ter combatido tudo aquilo que foi feito lá na Câmara, e hoje aí as pessoas estão pagando o preço. E eu posso dizer a Camaçari que eu fui o único vereador que tentou avisar vocês que isso ia acontecer, que ia perder os especialistas da UPA infantil. E o salário desses especialistas? Quem vai pagar é o município, ainda tem isso. Então quer dizer... Nós estamos entrando com 50% dos custos da policlínica. É um golpe a nossa cidade, nós perdemos. Eu vou dar aqui um modelo de Salvador. O prefeito lá bateu o pé e disse, não vou aceitar. Quem está bancando tudo é o governador. Quer dizer, nós temos um governador do estado que não consegue nos dar uma policlínica. Aí o município tem que arcar com os com o funcionamento em detrimento de outros equipamentos que existem no bairro. Isso é errado. Eu fui contra. Apanhei muito por isso. Apanhei muito de oposição e de governo, mas eu não tenho medo de apanhar. Pelo contrário, quanto mais eu apanho, mais eu exponho meus adversários. Porque muita gente acha que meus adversários só estão no lado do PT, né? Pelo contrário. Quem costuma combater esse modelo, esse sistema político aí, apanha dos dois lados, não tem problema. Tenho aliados dos dois lados, inclusive, e tenho adversários dos dois lados. Faz parte da política, isso aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de queixa, reclamação, eu sei, não estou atacando ninguém. Faz parte do jogo. É a população que tem que começar a observar. Porque se eu fui atacado por ser contra esse projeto, é porque existe algum interesse financeiro por trás disso, ou político. Ninguém aqui é criança em achar que um vereador vai votar em um projeto que vai prejudicar a população de graça. De graça nunca vai ser. Esse consórcio, ele é uma empresa privada? Não, deixa eu explicar o que é o consórcio. O consórcio é a participação do município junto com o Estado para o funcionamento e os custos. Né? Além dos custos financeiros, a entrega dos nossos profissionais. Entendi. Então, foi uma perda muito grande para a cidade. A policlínica poderia ter vindo para agregar em nosso sistema de saúde. Pelo contrário, ele tirou do nosso sistema de saúde os profissionais, principalmente os especialistas, que nós já não temos tantos especialistas na cidade. A exemplo da UPA infantil, perdemos todos os especialistas. E não vai ser colocado de novo. Não, as pessoas vão ter que procurar agora a policlínica. Vai ter que ser regulado no bairro para ir para a policlínica. E aí... vai ficar sobrecarregado. Já está sobrecarregado. O que é que eles estão dizendo aí? Eles diziam, vai ter 70 mil atendimentos. Isso já existia na cidade. Esses atendimentos já existiam na cidade, não são novos atendimentos. Só transferiu. Eles estão tirando que já existiam na cidade e colocando todos na policlínica. Então, o tempo é o senhor da verdade. O tempo vai castigar aqueles que se colocaram contra a população. Lá na minha comissão, eu fui o único vereador que teve coragem de votar contra. Eu pedi um parecer técnico da Grados, que é a empresa de contabilidade da Câmara. Mas está atrasando, é contra a política. Aquele discurso vazio da velha política, de dizer que a pessoa é contra. Não. Eu sou contra a roubalheira, a canalice, o jogo sujo. Isso eu sou contra. E isso eu não vou arredar o pé em nenhum milímetro. Porque primeiro eu tenho uma convicção na minha vida que eu devo, primeiro, a Deus, né? E as pessoas que me amam, satisfação. A minha família. Eu não devo satisfação a pessoas que estão querendo tirar vantagem em cima da população. E talvez a minha posição incomoda. Eu sei que tem gente que não me queria na Câmara. Eu sei. Eu sei muito bem quem são as pessoas que não me queriam ali dentro. Porque para fazer algumas coisas, era necessário que Gemerson não estivesse ali dentro. Mas não tem problema. Enquanto a população me quiser ali dentro, eu vou fazer esse trabalho que me cabe, que Deus me conferiu. Eu não sou nenhum santo novo, Rui. Senão eu não estaria na terra. Né? Mas eu tento o máximo ser correto com as pessoas que me trouxeram até aqui. Então, hoje eu tenho vizinhas, vizinhos e tudo que está indo, correndo atrás de ser atendido e não está conseguindo. Né? Aí você tem que dizer a essas pessoas que procurem os vereadores que foram favoráveis a esse modelo e ao prefeito. Eu tenho dito isso às pessoas. Eu votei contra.
Eu agora não tenho mais o que fazer. Porque esse é um modelo de gestão que foi escolhido pela Câmara de Vereadores, pelo prefeito e pelo governador. O que é que a gente pode fazer em caso de vitória de Assemineto? Isso aí eu tenho me comprometido. Junto a Elinaldo, a Paulo Aze, a Ned, já disse a Ned que esse modelo aí não funciona. Esse modelo precisa ser retirado de Camaçari e ele assumir a nossa policlínica. Quem tem que assumir tudo isso aí é o nosso governador. E as unidades básicas voltarem os especialistas. E aí faça concurso. Abra concurso para médico, para pediatra, para cardiologista infantil, para nutricionista, para enfermeiro, que faça regra se for emergencial, mas abra o concurso para que a cidade tenha os nossos profissionais de volta em nossas unidades de saúde. Sim, aí, nesse caso aí, eu estava vendo aqui, os caras chegam e falam assim, você tem que prestar atenção em quando solta, não de esquerda ou de direita, o que for, mas quando vem uma informação para a gente tem que prestar atenção como ela veio, de quem veio e qual é a intenção, o que está por trás da informação. Você chega, eu estive olhando, que eu não tenho aqui agora, mas eu estive olhando o tamanho do maior hospital do Brasil. Qual é a visão que quando eu falo isso, se você fosse um cidadão comum de Camaçari, você diz assim, não, é policlínica. Entendeu? Basta você que está me assistindo aí procurar a informação que você vai ver do que eu estou falando. A policlínica é um modelo que não existia. Por isso que só tem ela. Né? Basicamente, praticamente só tem ela, é a maior. A população, né? Acho né? que a população Aí depois, aí eu vi isso, aí eu fiquei, pô, mas que interessante, né? Tem outdoor falando que é a maior do Brasil. Mas naquele modelo. Entendeu? Aí o cara induz a pessoa a pensar que é o maior hospital, vamos dizer assim, né? E não é nada disso. Se procurar pesquisar, aí vai ver que não é. Nem da Bahia é o maior. Aí vamos lá. Eu acho que foi positivo a policlínica, como você falou, né? Eu espero e torço, porque a gente não torce para contra nada, não. Eu espero que isso aí se ajuste. Porque a gente pode precisar, né, Rui? Que os caras corrijam, vão se corrigindo e tal, e chegue a um momento que a gente tenha uma qualidade melhor. Né? Agora, a gente saindo um pouco disso, né, desse assunto, e indo lá para a Câmara, né? Você convive já no segundo mandato, dentro de um ambiente que é um ambiente que é restrito, a gente não tem a população em si. Eu conheço mais alguns vereadores, a gente fica sabendo de algumas coisas. Mas, por exemplo, como é que é o ambiente dentro da Câmara no dia a dia, né? Sim, mas o Rui, assim, eu estou lá na Câmara enquanto cidadão, e aí você sabe muito bem disso, fui depois estagiário, assessor, chefe de gabinete, estou como vereador já no segundo mandato. O ambiente da Câmara é mais hostil do que um ambiente de paz. E isso é natural. Isso em todas as casas legislativas, no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, no Senado, porque é um ambiente de debate, é um ambiente de divergência, mais do que de conciliação, porque você precisa, no caso de Camaçari especificamente, são 23 vereadores. Todos chegaram ali através do voto popular, né? E aí essas pessoas carregam com si algumas responsabilidades, umas responsabilidades individuais, outras coletivas, outros de conglomerados, né, de igrejas, de partidos, de grupos políticos. Cada um foi eleito de uma maneira, com uma metodologia, e deve satisfação também a essas pessoas que o trouxeram aqui. Ninguém ali é sozinho. Esqueça isso, né? Primeiro, o que existe por trás de você é um grupo, né? E esse grupo cobra de você posicionamentos, então vai ter conflito, porque muitas vezes o vereador tem interesse em um projeto e o outro também tem. E os dois querem levar, né, os ouros da concretização desse projeto. E esse é um dos menores problemas que tem. De acordos, né, às vezes que são feitos acordos internos que não são cumpridos,
isso no dia a dia, a questão partidária, ideológica. Existem muitos problemas envolvendo a Câmara de Vereadores. É fantasioso você achar, vamos todos se unir e vamos defender todos os mesmos interesses. Não vai existir isso. Até porque, imagine, um comunista, ateu e um evangélico defendendo. Eles vão defender o quê? É incompatível. Um quer tirar o símbolo religioso da Câmara. O outro acha que a Câmara tem que ter um símbolo religioso. Já houve essas discussões na cidade. E ela é natural, porque essa discussão é da sociedade. Existem pessoas que estão ali com a pauta da saúde, mas especificamente voltada, por exemplo, para crianças com microcefalia, autistas. Existem doenças específicas, né? E também condições específicas que vereadores específicos defendem essa causa. Todos defendem. Mas tem a pauta, a bandeira de um grupo que trouxe ele ali, que o cobra mais. E aí existe outro vereador que já defende uma pauta voltada ao tratamento de doenças progressivas, como câncer, HIV. E essa pauta também trouxe esse outro vereador ali. As duas pautas não são importantes? São importantes. Mas tem dinheiro para tudo? Não tem, gente. Tem que ter Pode ser em qualquer governo de Caetano, não tem dinheiro para tudo. Eu poderia dizer aqui, Caetano tem dinheiro para fazer tudo, porque eu sou oposição a ele. Não tem. Não tem. Governo nenhum tem dinheiro para tudo. Por mais que seja honesto, correto, bote as contas em dia, são muitos os problemas de uma cidade, de um estado. Então, cabe a ele, claro, o gestor, dar prioridade, né, para que esses problemas sejam solucionados. Então, os vereadores acabam entrando em conflito, porque leva para o prefeito a indicação, a prefeito tem que decidir. Eu vou fazer um centro para esse pedido ou para esse? E aí entra a questão do orçamento, que eu sou relator do orçamento aqui na cidade. Não é fácil, porque ambos querem orçamento para suas pastas, né, para os seus projetos, e não tem orçamento. Às vezes não tem porque o governo federal não ajuda, o governo Lula diz que é parceiro de Caetano. Essa parceria aí, não estou vendo as emendas chegarem, os recursos chegarem. O que tem que chegar, chega. O que é obrigatório, chega. Porque é obrigatório, chega. Para a construção para ampliação de leitos hospitalares, como está aí a policlínica, verba para manter a educação, como está aí desculpa a expressão, porcaria que está a educação estadual. E a gente tem que criticar mesmo, porque é um vexame. Uma escola como essa daqui, do Mascarenhas, há 4 anos em obras, e a obra não termina. Isso é um vexame para qualquer governador, para qualquer presidente e prefeito de uma cidade. Isso é vergonhoso. Então, qual é a dele? Priorizar. Como é que começa uma obra e não termina? Se começou, porque tem dinheiro. Mas não tem, faltou planejamento, ou tem corrupção aí no meio. E outra coisa. Tem alguma coisa no meio, não é isso? Camaçari, já há muito tempo, desde quando eu comecei nessa área de comunicação, que eu observo Camaçari é uma cidade, a segunda cidade em faturamento, né? Em recurso. Quando você falou aí que falta recurso, é porque está sendo mal direcionado. Mal gestado. Porque você tem cidades no Brasil que é exemplo e tem a metade da eu tô falando assim, da arrecadação. Assim, a Câmara produz por sessão, para você ter ideia, 40 indicações dos vereadores. São 2 sessões no mês. 2 sessões na semana. 86 indicações por semana. Vezes 4, 6, 12, 18, 24, 8, 16, 24, 32, 364 indicações. Pedidos ao prefeito. Indicação, requerimento... documentos oficiais que nós protocolamos na Câmara para a população ter em casa entender o que são as indicações, projetos de lei, são entregados ao Executivo porque assim, o vereador recebe o problema da população, né? Ou então ele vê o problema, coloca no papel, faz uma lei, faz uma indicação. A indicação é um modelo que a gente pode fazer que não gere despesa ao município. O vereador não pode gerar despesa ao Executivo. Então a gente faz indicação. E faz também o projeto de lei, não é lei, projeto de lei. E aí aprova na Câmara, vira a lei, cabe ao prefeito sancionar ou não, sancionar ou vetar. E aí a produção legislativa da Câmara... Mas a Câmara pode derrubar o veto também. Também pode derrubar o veto, quando tem maioria.
né? Quando tem maioria. Eu sei disso. E quando tem vontade de derrubar o veto. E quando não tem medo do prefeito. Pronto. São essas as condições para que se derrube-se o veto. Então a produção legislativa é enorme. Muita produção dos vereadores. Agora o prefeito... Eu fiz uma conta no passado que era mais de 3 mil indicações dos vereadores ao prefeito. Só ano passado. Esse ano, porque eu fiz a crítica, eles reduziram uma indicação por vereador por sessão. Porque estava produzindo e o prefeito não está atendendo as indicações. Quer dizer, a Câmara está fazendo a parte dela e o prefeito não está atendendo. Então a Câmara teve que reduzir o trabalho porque o prefeito não estava atendendo. A solução foi cortar no mais fraco. Reduzir as indicações dos vereadores para que o prefeito pudesse atender. Mesmo com essa redução, eu desafio aqui ao prefeito e qualquer um do grupo dele me provar que atendeu 2% da indicação dos vereadores. Não tem nenhuma, porque eu botei 2 para poder ajudar eles. 2% do que foi produzido em 1 ano e 8 meses pela Câmara de Camaçari, o prefeito não atendeu. E aí você cria-se um problema político com a Câmara. Um desgaste com a Câmara, porque nós temos que dar satisfação à nossa base. Eu moro ali na Gleba C. Eu já pedi a reforma do campo. No governo de Aguinaldo eu consegui um campo sintético. Eu lembro disso aí. Aí agora eu estou pedindo a reforma e não consigo. Reforma, manutenção. O vereador Tagner, ele é pré-candidato a deputado estadual, ele deve estar com vergonha de andar no bairro. As ruas esburacadas, o campo sintético abandonado, as praças destruídas. Se for na praça da Rua 5, na Gleba, você faz vergonha. A praça da Rua Baé, do mesmo jeito, destruída. E as pessoas ficam me perguntando, Jamerson, e aí os projetos, as indicações e tal? Amigo, eu estou fazendo. Agora o seu prefeito não atende. E não é só comigo. O engraçado é que é com todos os vereadores. Ele não atende. Eu sei disso. Ele não atende os vereadores. Aí quando ele quer um projeto que manda para a Câmara em regime de urgência, quer que a gente submeta de urgência, tem que ser do jeito dele, para agradar a vontade dele. Claro que se o projeto vier, como veio a Policlínica, porque a Policlínica veio para a Câmara em maio, em regime normal, eles nem se preocuparam. Na verdade, o PT em Camaçari, eles chegaram desatualizados. Eles não sabem como é que funciona ainda. Em 1 ano e 8 meses, eu já percebi, eles ainda não entenderam o funcionamento entre o legislativo e o executivo. Estou falando o funcionamento político, não, de diálogo, não. Os trâmites burocráticos mesmo. Imagine, é vexatório. É vexatório. Um prefeito, com a equipe que ele tem, não entender quais são os trâmites que tem que proceder junto à Casa Legislativa. Os prazos regimentais. Que teve um monte de mudança também, né? Atualização. Atualizações que cabia também à procuradoria dele. O orientar, porque um projeto como esse da Policlínica era para ter chegado em regime de urgência. Necessitou a Câmara, aqui, a minha comissão, quando eu vi, eu falei, não, isso aqui é uma coisa importante para a cidade, coloquei em regime de urgência. O que é regime de urgência? Você passa na frente de todos os outros projetos. Porque lá tem, o que eu falei aqui, são 3 mil projetos, indicações. Se for seguir a fila... se for seguir a fila, todo dia, cada vereador apresentar uma indicação lá. Se for seguir a fila, meu irmão, isso aí daqui a 1 ano, 2 anos, a gente sabia que existia prioridade. Então, não foi o governo que pediu urgência, foi a gente aqui da oposição, foi a minha comissão que colocou em regime de urgência. E aí, eu, apesar de ser técnico da área de administração, ser especialista em administração pública, a parte contábil, ela é muito específica para contadores, muito específica para quem é tributarista. Então, eu submeti, a Câmara tem uma empresa lá chamada Grados, que é uma empresa especialista em finanças públicas, e a empresa me deu o parecer e encontrou logo no parecer inicial vários erros, que também é outro vexame. Né? E aí eu fui submetendo ao executivo para que eles analisassem os erros e fossem corrigindo. Aí eu mandava, eles corrigiam. Mandava, eles corrigiam. E isso foi mais de 20 dias. É uma vergonha. Assim, me parece até que foi de propósito para colocar a culpa na Câmara. Porque eu custo acreditar que são tão... Eu vou até respeitar algumas pessoas que
Existem pessoas boas ali na parte, servidores bons ali na administração. Mas falta de preparo de algumas pessoas que estão perto de Caetano é assustador. É assustador. Ele não consegue fazer o trâmite entre o executivo e o legislativo sem falhas mínimas. Você vê assim que falha de documento, perda de prazo, documento errado, troca. Eu já recebi documento lá de outra cidade, o cabeçalho. Eu não submeto isso à população porque eu tenho muito respeito pelos servidores da prefeitura. E eu sei muito bem o que é isso. Então eu não posso brigar com pessoas que estão ali. E muitas vezes essas pessoas sabem o que está acontecendo, né? E não podem falar de perseguição, me mostra, o vereador está aqui e tal, eu não tenho nada a ver com isso. Porque realmente tem gente que não é nem de lá, nem do A, nem do B. Está ali, é servidor público, de carreira, né? Ele tem outros interesses que não é o da política. Mas quem tem um olhar atento, eu gosto de colocar lupa, eu sou um estudioso, gosto de ficar ali olhando, ó, e aí, às vezes, aí acaba chateando algumas pessoas, porque eu quero a coisa certinha. Porque depois, Rui, dizem assim, né, eu aprendi com meu pai, que a corda só estoura do lado mais fraco. Queriam que eu colocasse minha digital em algo muito errado. E eu vou ter ainda a oportunidade ainda de falar sobre isso. E vai chegar a hora de eu falar sobre coisas que, se vocês souberem que estão em casa aqui, vocês vão vomitar. Mas eu vou ter que falar, ainda nesse mandato meu. Porque é nojento, é escarnecedor o que fizeram nesse projeto aqui. E eu tenho tudo guardado, cada detalhe, nomes, coisas que eu vou revelar, porque a população vai saber. Eu estou só esperando um momento exato e você talvez seja uma das primeiras pessoas a saberem disso daí. Não, eu quero que você venha aqui para falar, né? Pra marcar comigo. É uma das características minhas, eu nunca apanho de graça. Eu sempre vou ter alguma coisa. Eu sempre vou esticar a corda para alguém me bater. A bala de prata, né? Quando você vê eu esticando a corda é porque eu tenho alguma coisa guardada. Eu estico, para a pessoa... Porque se eu deixar estourar, vai estourar pro meu lado, né? Então eu mesmo estico. E que algumas pessoas já entenderam o que eu quero dizer. Um recado. Viu? Aí, por exemplo, lá como a gente está na Câmara, e a maioria da população em si, ela não se interessa muito, porque também já é magoado com essa questão política e tal. Sim, sim. E é bom a gente estar sempre conversando sobre esses assuntos, orientando e tudo, porque tem pessoas que se interessam. Sim. Às vezes a pessoa está desligada, passa a se interessar, né? Eu estou querendo trazer aqui uma pessoa da área tributária para discutir a reforma tributária, né? Eu tenho vários assuntos, várias perguntas que comerciante faz a mim, inclusive a pauta não é minha, é de comerciante que me conversou. Você poderia convidar, Rui, ou alguém da Câmara ou alguém da própria prefeitura, né? Dos setores lá. A Câmara tem agregados, né? Tem os especialistas lá. Você poderia fazer um convite via a presidência lá. É uma equipe muito boa, por sinal. Ela administra vários municípios e também ela tem a responsabilidade de prestar contas, viu? A empresa. E é bom porque, na verdade, o intuito meu é a dúvida do comerciante. O cara não sabe o que vai acontecer. Tá meio... isso aqui não... Ainda, né? Entendeu? Que é um negócio muito em cima, né? Não... Você vê que o ministro Haddad, ele tá confuso. Imagine a população, ele não sabe o que é uma empresa de economia mista. Ele achou que o Banco do Brasil era estatal. É o estatal, né? Entendeu? E aí é um negócio que me deixou até chateado isso aí, né? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque, imagine, esse é um ministério, se não for o mais importante, está entre os 3 mais importantes, né, do nosso país. E ter uma pessoa tão despreparada na frente de uma pasta importante como essa nos dá medo, porque... Estou falando aqui honestamente mesmo, não é para assustar as pessoas, né? Porque aí está o nosso rumo das nossas famílias. É de lá que vão sair políticas públicas, né, que vão gerar emprego, que vão gerar renda, desenvolvimento, políticas tributárias que vão ajudar, por exemplo, a compra de equipamentos, celulares,
televisão, para as pessoas terem acesso à informação, de medicação, de comida. Então, a gente vê um discurso daquele dali. Eu não sou de perder a esperança, mas eu fico com medo do futuro das pessoas que a gente ama. Porque assim, ó, eu tenho 3 filhos pequenos, todos menos de 4 anos de idade. Eu quero que o país, independente de quem governe, prospere, para que eles tenham uma condição melhor. Melhor do que a gente, exatamente. Na época de Fernando Henrique, ele foi da mesma função, né? Ministro, né? Do presidente. E criou o Plano Real. Plano Real, ele fez. Estabilizou a economia. Ele criou um monte de situação que a gente tem que respeitar. Os setores produtivos, né? O agronegócio é o que é hoje, graças à organização que ele teve naquele setor tão importante. E aí existe essa cultura. Reindustrialização. E a ideia de Lula era colocar Haddad como ministro, na mesma função do Fernando Henrique, quando ele não era presidente ainda, era só ministro. Porque conseguiu eleger Fernando Henrique. Automaticamente, com as mudanças, etc. Mas só que o cara não consegue... Eu vou discordar de você. Posso? Pode, tranquilo, aqui é um debate. Assim, eu acho que Lula é uma pessoa egocêntrica e muito vaidosa. Ele sabe exatamente quem é Haddad. Ele sabe o tamanho do despreparo de Fernando Haddad. Ele não quer ninguém substituindo a imagem dele. Lula, ele se acha um mártir. Ele se acha alguém que... Imortal, não vai morrer. Ou que ele não quer ninguém apagando a imagem dele. Ele se acha o supra-sumo. Então, ele não vai colocar alguém com a capacidade intelectual igual ou superior a dele. Ele tem que sempre colocar alguém abaixo dele. Porque Haddad é um vexame. Haddad, no governo Lula, tem muitas e muitas pessoas que vieram, por exemplo, do setor produtivo, pessoas que têm capacidade intelectual muito superior, técnicos, políticos no governo federal, que têm uma condição de ser esse nome da renovação do PT. Mas não vai ser. Por conta de tudo isso, ele não quer essa renovação. Historicamente, a esquerda não trabalha para renovar quadros políticos. Não renova. Você vê nos últimos anos, aqui em Camaçari, por exemplo, é só Caetano. No governo do estado aí, a renovação, todo mundo tem mais de 60 anos. Não, e foi porque no caso o cara está com 8 anos, ele tem que botar outra pessoa, né? Não tem jeito. Tem jeito. Mas a ideia de, por exemplo, Fernando Henrique teve esse negócio também. Você está falando uma coisa que tem lógica mesmo. Por exemplo, Fernando Henrique, Itamar, ficou chateado com Fernando Henrique e achou que tinha sido passado para trás, né, na época. Sim. Que Fernando Henrique criou uma situação que ele saiu candidato mesmo e foi em frente e ganhou a eleição. Então, os caras também pode ser isso, ter o medo do cara passar por cima e ir embora, né? E crescer mais. Passar... Porque você, por exemplo, vai ter um menino agora, você me falou, né? Vai ter, sua esposa está grávida, tá para nascer um neném aí, é menino, as meninas já estão aí, seja menino ou menina, mas você está preparando elas para seguir, não como vereador, seja lá, o que elas vão ser, mas ser competente nas coisas, evoluir, crescer, né, etc. Exatamente. Mas o político tem essa diferença, ele não quer que o cara cresça. Eu torço para que as pessoas sejam melhores do que eu. Eu sou assim. Da mesma maneira que meu filho, eu quero que meus filhos me superem. Eu não sou vereador, se meu filho quiser ser político, agora vai ser prefeito, vai ser governador, vereador mais não. Seu pai já foi. E eu digo aos meus amigos, rapaz, eu torço pelos meus amigos. Fico feliz quando alguém se gradua, faz uma pós-graduação, que abre o comércio. Eu compro no comércio dos meus amigos. Se eu tenho um amigo nutricionista, eu sou nutricionista, eu apoio ele. Se eu tenho um problema de saúde, hoje eu estou fazendo um tratamento com um fisioterapeuta que é amigo da minha família, uma fisioterapeuta. Pronto. Eu vou buscar sempre as pessoas que estão ali perto de mim. Eu compro num comércio de petista, porque é do meu bairro. Eu sei que não gosta de mim, mas eu vou lá comprar. A gente não pode, nesse caso aí é uma coisa adulta, né? Ser adulto. A gente torce para que as pessoas cresçam, evoluam, estudem. Porque assim, eu tenho na minha cabeça aqui, quanto mais você estuda, se qualifica, se prepara. Então, isso mostra as pesquisas. Mais as pessoas se afastam da esquerda, de ideologias de esquerda. Quando você pega as pesquisas lá, e aí vai lá, escolaridade.
nível superior, pós-graduação. Quanto mais você tem uma graduação, mais você se afasta do partido de esquerda. Então, isso é muito lógico. Então, eu torço para que as pessoas prosperem, para que saiam, né? E que abram a mente, despertem. A Bahia vive 20 anos muito, muito difícil. Hoje, eu estava lendo uma matéria aqui falando que um soldado, eu não entendo muito de patente da polícia, não sei se era major, se era coronel, um oficial, né? Alguém da polícia lá, independente da patente, foi baleado no Parque Verde. Todo dia tem uma coisa. Todo dia uma notícia dessa. A gente vai torcer para que isso aconteça porque é no governo do PT? Não, eu quero que acabe com isso. Porque eu ando na rua. Eu acabei de sair de uma... Eu fui fazer umas fotos com minha esposa, eu saí com minhas filhas. Uma coisa daquela, eu não fico preocupado. Então a gente se preocupa. Não é porque é política, é porque a gente vive. Eu não vivo em condomínio, eu não tenho segurança particular 24 horas. Eu sou atacado o tempo inteiro, eu tenho que ainda ficar calado. Então a gente quer que as coisas deem certo, porque a gente tem uma perspectiva que... Primeiro que eu não sou eterno, não sou imortal, mas eu tenho pessoas, né, que acreditam em mim, que me trouxeram até aqui, e pessoas que me amam também, minha família, minha esposa, minhas filhas, os meus assessores, as pessoas como um todo da cidade, que precisam de uma melhor condição de vida. E isso vem também do poder público. A gente precisa de uma iluminação boa, de um asfalto bom, de uma escola boa para os nossos filhos, uma creche, um hospital que dê a medicação, que dê o tratamento, até porque isso não é favor, não. Porque o governo tem que dar tudo, meu amigo. O tanto de imposto que o brasileiro paga tá dando um pouco ainda. Tá dando pouco. Como eu disse lá atrás, não há dinheiro para tudo. Mas se você elimina a corrupção, se você bota pessoas preparadas em lugares estratégicos, isso melhora muito. Estou dizendo aqui que uma coisa que acontece em Camaçari, existe uma dificuldade entre o trâmite documental entre o executivo e o legislativo. Gente, isso é absurdo. Sair como Camaçari, não ter pessoas preparadas no executivo, junto ao prefeito, para preparar o documento que tenha todo certinho para que a Câmara vote. Olha o nível da discussão que está Camaçari, para você ter uma ideia. Então, a gente precisa avançar muito. A Camaçari precisa avançar muito, primeiro, na valorização da nossa mão de obra especializada. E nós temos mão de obra especializada. E que essa mão de obra especializada venha para a administração pública para fazer que a coisa aconteça. Porque isso é um dos gargalos da nossa cidade. Caetano entrou e não montou uma equipe técnica. Uma equipe política e gestores de contrato. E aí, quando eu falo gestores de contrato, para um bom entendedor, basta. Só isso daí. Ele está gestando os contratos com um objetivo que é bem claro durante a campanha eleitoral. Então, a gente precisa organizar isso daí, seja quem for o prefeito lá de 2028, mudar, ter uma cabeça, dizer assim, não, isso aqui não dá mais. Eu acho que Caetano, quando ele pegou a administração de Elinaldo, né, ele pegou a administração que vinha andando, estava andando. Jamerson, foi a melhor do mundo? Não existe isso melhor do mundo. Mas os serviços essenciais estavam funcionando. Caetano, em 1 ano e 8 meses, não consegue fazer os PEBs funcionar. Os PEBs são os pontos de lixo. Os pontos de lixo eu nunca vi desse O que aconteceu? Que aconteceu há poucos dias atrás aí, que ficou 4, 5 dias sem coleta de lixo em Camaçari. Isso é o serviço essencial. Isso é o básico, né? Que é os serviços básicos. Mas o que aconteceu ali foi contrato que encerrou? O que foi? Incompetência mesmo, porque, Rui, encerramento de contrato não é desculpa para o não funcionamento. Tem que antecipar, né? Tem que antecipar, você precisa programar, você precisa criar um aditivo, porque o dinheiro está ali. Está esperando você dizer o que fazer. Né? Esse dinheiro aí dos serviços essenciais é um dinheiro que está carimbado na LOA, no PPA, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, o Plano Plurianual. Está tudo lá definido aqui. Você tem qual é o custo diário, semanal, mensal e anual que nós temos para recolher lixo em Camaçari. Faz-se uma projeção, geralmente faz-se uma projeção maior,
porque pode ter, claro, Um um aumento, aumento da população nesse período, uma excepcionalidade, uma eventualidade envolvendo uma tragédia ambiental, e isso a gente foge do nosso controle. Mas está ali projetado, tudo projetado. O dinheiro está ali, carimbado. E aí o prefeito pega aquele dinheiro, contrata os amigos, dá CT a pessoas sem nenhum tipo de preparo, você contrata serviços superfaturados, você deixa de fazer alguns serviços, falta de pessoas qualificadas. Então, não é desculpa. Falta de atendimento à população, de serviços essenciais, não é desculpa. Falta de remédio não é, de limpeza pública não é. É um planejamento. Que a maçã saiu complexa? Na gestão de Aguinaldo tinha problema? Tinha. Esses mesmos problemas. Mas o problema é o volume do problema. Entendi. Porque nós tínhamos que o quê? Reduzir. À medida que você vai aumentando a arrecadação, porque todo o município aumenta a arrecadação, e você já tem uma ação continuada de um governo, você não para fazer uma nova. Né? Eu sou prefeito de Camaçari. Aí, 8 anos, está ali, ó, os contratos ali funcionando, o lixo sendo recolhido, o remédio na farmácia, o pagamento dos funcionários. E aí, porque você ganhou, você vai parar de fazer isso, você não pode. Você tem que dar continuidade. Agora você vai fazer assim, ó, o básico qualquer prefeito faz. Agora eu tenho que fazer algo de diferente. Esse é o desafio do próximo prefeito de Camaçari. Fazer algo diferente. Porque fazer os serviços essenciais, só isso funcionar, isso é uma vergonha para qualquer administrador, porque isso é o básico, gente. Isso aí, se você você tirar o prefeito e botar só os técnicos da administração pública, só os servidores concursados, assim, ó, faça aí. Não precisa, então não precisa de prefeito, só eles fazem. Agora, o político, ele tem que buscar recurso, ter capacidade de diálogo com a população, dizer assim, ó, aqui nós temos um UBS ou um SF, nós vamos aqui ampliar esse serviço aqui em uma unidade apenas nessa mesma região. É isso que precisa ser feito. Agora tem que ter diálogo, tem que ter articulação política a nível estadual e federal. Aguinaldo foi prefeito na pandemia, sempre governador. O pouco que tinha no governo federal. Que hoje os prefeitos dizem que Bolsonaro nunca atrasou os fundos de participação dos municípios. Nunca atrasou. Sempre mandou. Hoje está Lula atrasando, matacando para mandar. Manda para quem quer, quando quer. A gente tem um problema aí, por exemplo, tem também pessoas que falam comigo, que eu gosto de andar na rua aí, a pé, conversando com todo mundo. É o FPM. Que tá aí, tá vendo? E que tá tendo falta de medicamento. Insulina, né? Sim, sim. Tá tendo, por exemplo, um amigo ali, até comerciante, ele me falando de que pro filho dele, aí falta seringa, falta o tipo de insulina que ele estava usando. Isso é absurdo. Entendeu? Porque, ó, o dinheiro para isso tem. E é o governo federal que manda também. Exatamente. Assim, Rui, ó. Quando eu digo, até para que as pessoas compreendam, vou desenhar aqui, ó. Não tem dinheiro para tudo. Eu não posso chegar em cada bairro da cidade e construir um hospital geral. Não, eu vou construir na Gleba C um hospital geral, na Gleba E um hospital geral. Vou construir são 88 regiões da cidade, vou construir em cada bairro da cidade um hospital geral com todos os serviços e equipamentos. Isso aí é falácia, isso é mentira. Mas o básico, aí tem dinheiro. Tem dinheiro para insulina, tem dinheiro para medicamento, tem dinheiro para limpeza, tem dinheiro para pagar profissional, médico, enfermeiro. Tem dinheiro para pagar todos os serviços essenciais. Isso aí, se não está fazendo, é porque está roubando. É malversação do dinheiro público. Ou é muita incompetência das duas, uma. Então, não tem desculpa. Porque esse dinheiro está lá, previsto no orçamento. Ah, James, por que não tem? Amigo aí que tem que dizer ao Ministério Público. Porque todas as denúncias que eu faço, eu não tenho poder de polícia. Eu tenho poder de investigação. Eu tenho o poder de fiscalizar, mas não tenho poder punitivo. Aí cabe à Justiça agora, ao Ministério Público, avaliar as minhas denúncias. Algumas delas o Ministério Público a maioria delas arquivou, estranhamente,
né? E outras estão aí sendo apreciadas, porque, por exemplo, o fardamento das crianças. Eu fui fiscalizar o fardamento das crianças, eu fui impedido de ter acesso ao galpão. Entrei com ação no Ministério Público, o Ministério Público arquivou a ação contra o governo e até hoje o fardamento não foi entregue às crianças. Então, tem essa inversão de valores, né? Eles que dizem aí, não sou eu, que mandam no Judiciário, que mandam no Ministério Público. Eles dizem, né? Eu confio muito na atuação do Ministério Público e na Justiça. Mas eles arrotam aí, ó, nos corredores da Câmara, nos eventos. Ah, isso aí não vai dar em nada, porque quem manda lá é a gente. Então, tá bom. Então, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, confiando tem que continuar fazendo. no trabalho da Justiça. A gente vê que o maior problema, além do que você falou, né, é a administração pública em geral, né, desde o federal, estadual e municipal, é a questão de seriedade e de competência. Mas tem um outro lado que é muito importante, a questão da corrupção que a gente tem no Brasil, que a gente vê a nível nacional, estadual e municipal, que é um absurdo, né? Eu tenho assim como experiência de algumas coisas, que quando você vai em um determinado lugar, sei lá, em um posto comprar um combustível e tem uma lei que tem que ter o vasilhame correto e tal, né? Sim. Aí o cara chega e fala assim, eu tenho um outro aí, entendeu? Isso é um cidadão comum. E pede, aí se você der o dinheirinho por fora, ele vai dar um jeito até num galão que não é adequado. Entendeu? Então a gente tem essa cultura no Brasil, infelizmente. A gente tem uma cultura aqui, eu sou brasileiro, sou daqui, de dá um jeitinho. Do cidadão mais comum, quando ele vê isso aqui lá, ele olha, não vê ninguém e leva. E isso está aumentando. Tem muita gente honesta no Brasil, pessoas que é excepcional, pessoas que acham uma caixa de dinheiro e devolvem. Entendeu? Isso aí existe mesmo no Brasil. A gente tem cidades na Europa, por exemplo, tem lugar na França, que agora a França também caiu pra caramba. Você não pode ficar ali na Torre Eiffel, né? Com o celular que o nego toma. Não era assim antes. Aí tem a cidade na França que eu via como exemplo. O cara tem um mercadinho, um lugar que ele vai vender algumas coisas no bairro, e aí você chega lá, não tem ninguém. Aí tem uma caixinha. E tem o valor de tudo. Você pegou um negócio aqui, outro aqui, você mesmo calcula e bota o dinheiro lá e vai embora. Você acha que aqui no Brasil dá para ter um mercadinho assim? É muito difícil. Então, quer dizer, é questão de cultura. É muito difícil. E a gente dá, para quem está no poder, está lá em cima, que aparece na mídia todo dia um escândalo, uma corrupção. O cidadão comum lá, ele vai pensar o quê? Ele vai querer fazer o mesmo. Né? Aí você fala, ele está seguindo o exemplo lá de cima. Não, os que estão lá em cima era comum antes. Eles já faziam. Era comum. Só fizeram chegar ao poder. É isso. Para multiplicar essa Quer dizer, o que eles fazem de errado, né? Porque assim, o corrupto, ele não se transforma corrupto. Ele só espera a oportunidade. Exatamente. Então, e a gente tem de muitos anos atrás já, um grupo de pessoas que vão se preparando, se estudam e tudo, para fazer o mal. Ele se prepara e se envolve em política nos lugares, no judiciário, nos lugares base, né? Por exemplo, para se proteger, né? Por exemplo, tem muita gente não sei dizer precisamente a quantidade, mas, por exemplo, você pode pegar um cara que resolve ser um policial para usar farda para fazer besteira. Tem um monte de exemplo aí. Mas a gente tem muita gente séria, eu conheço muitos policiais que são muito sérios, que levam a sério, tem um orgulho de ser um policial, né? A grande maioria, né? Mas você tem o grupo do mal, que eu lembro há muitos anos atrás, eu parei a bicicleta no portão da casa de mãe, quando eu virei as costas, que eu olhei de volta para trás, já tinha um cara montando nela. Aí, opa, nem esperou entrar na casa, aí o cara largou a bicicleta e foi embora. Mas pela cara do cara e pelo jeito, ele nunca tinha roubado. Foi a primeira oportunidade. Ele teve a oportunidade e fez. Então a gente tem essa cultura, isso aí para mudar, eu não faço ideia como é que a gente vai conseguir. Vai ter políticos, a grande maioria, ser tudo honesta,
trabalhar sério, porque aí a gente muda o Brasil. Eu acho que a gente tem que começar, porque assim, né, quando fala-se de corrupção, de coisa errada, lembra só da classe política, né? É normal aqui no nosso país. Isso é uma questão cultural. Eu tive agora no Paraguai, conversando com algumas pessoas lá, no final do ano. Eu morei em Foz do Iguaçu antes de vir morar aqui. Estive em Foz, aproveitei que estava em Foz, fui no Paraguai. E não é que lá é melhor do que a gente na questão cultural de corrupção, não. O brasileiro é mal visto em vários lugares aqui da América do Sul. Não é só da Europa, não. E eu conversando lá, tive vontade de conversar com argentinos, com paraguaios, venezuelanos, refugiados, muitos venezuelanos refugiados ali em Foz do Iguaçu. E na oportunidade eu percebi, né, a visão que eles têm da gente, e principalmente do Nordeste. Nós temos uma marca lá nessa região lá de que nós somos responsáveis por tudo de ruim que está no país, que não é verdade. Infelizmente, a região do Nordeste... Porque não é bem assim. A gente tem um lado bom no Nordeste, sim, né? Sim, sim. É o que eu disse a eles, né? Não é bem por aí. Não é porque a miséria, né? A região Nordeste é a região conhecida pela miséria. A miséria dos dados oficiais de educação, de saúde, de violência. Isso aí é inegável. E olha que a gente foi base do Brasil, né? Exatamente. A gente era aqui foi capital. A riqueza do Brasil estava aqui no começo. Mas faltou-se uma preparação histórica lá atrás para se conduzir o país para o favorecimento dessa região aqui. Infelizmente, a região sul do país, ou felizmente, né, também não torço para que... Torço que eles também cresçam lá, nós crescemos, nós aqui também cresça, né? Cresça aqui do mesmo modo. Eu disse lá, né, aos paraguaios e tal, rapaz, eles ficam brincando lá, essa conversa de que Haddad é o melhor ministro da economia do Paraguai, foram eles que criaram. Porque várias empresas paraguaias fecharam as portas brasileiras e foram para o Paraguai. E eles ficam lá brincando, nós estamos assim, para as empresas, né, brasileiras. Então, é um modelo político. Cabe a gente aqui, eu sou aqui, eu sou uma resistência aqui do Nordeste, eu sei disso. Porque aqui, infelizmente, ainda muito essa questão da política do tomar lá da cá, da política do negócio, do jogo, dos coronéis, então acaba aqui atrapalhando a nova política a chegar. Isso aí talvez demore muito, algumas gerações, e a gente fala muito da política, como você estava falando aí, e eu estava conversando com esses amigos lá, né, de várias nacionalidades, que isso tem que começar na família, dentro de casa, a gente faz o nosso exemplo. Como é que minha filha vai para a escola, chega em casa com a caneta que não é dela e eu não mando devolver? Isso é normal, porque as coleguinhas estão lá na escola, lá, tal, pega de outro brinquedinho, bota na mochila, leva. Não é que a criança está fazendo por maldade, mas você tem que ensinar a criança. Aqui não é seu, amanhã você devolve para a escola. Eu já fiz muito isso já, minha filha estuda aqui perto, tem 3 anos, aí brinca com brinco, aí aparece uma toalha que não é dela, aí aparece um brinquedo, pai, de quem é isso aqui? Eu não sei, pai, o que botou. Aí no outro dia manda a mãe na escola, eu mesmo venho perguntar, não, pai, por que colocou tal, tava na peça aqui, não, mas a gente não gosta, tal. Explica. Eu tenho que conversar. Parece que os pais agora delegaram os filhos só à escola. Larga lá, virou um depósito de criança e adolescente. Isso não vai dar certo. As escolas públicas têm excelentes profissionais. Claro que tem também as condições que são dadas a esses professores, as escolas. Mas não basta botar só a culpa na escola, no governo. Quer dizer, se seu filho chega em casa, tem uma tarefa, não faz a tarefa. Tá lá. Eu fui da Comissão de Educação da Câmara, eu ia às escolas, professor aqui, vereador, esse menino aqui tem 1 mês que não entrega as tarefas. E a culpa é minha, o professor. Esse outro aqui, nem caderno tem. E a escola dá. Eu cobrando a ele. Eu dou um, ele joga fora. Dou outro, joga fora, adolescente. Ele não quer estudar. O outro tá ali, fora da sala de aula. Chama o pai não vem aqui. Para que a gente resolva? Eu vou dar jeito no marmanjo de 15 anos? Quem é que vai hoje em dia, um professor, dar teste no menino de 15 anos? Perigoso, hein? Então, eu acho que a base familiar é muito importante. Eu fui educado, em uma época fui educado, né? Hoje talvez menos, e eu tento reproduzir isso, claro.
tentando melhorar um pouco a educação que meu pai me deu, porque também era outros tempos, mas a gente precisa pegar o que foi de bom, né? Com honestidade, com respeito ao professor. E para dizer, ó, quando você vê um professor, um policial e um médico, ele dizia assim para mim, respeite. Minha mãe também dizia, professor é para respeitar. E olha que eu não fui aluno fácil, não. Eu era um aluno estudioso, dedicado, mas eu era retado na escola. Mas o professor dizia, Jamerson, eu aí, ó, baixava a bola, baixava a cabeça, respeitava. Uma coisa é o médico. O médico é uma profissão que salva vidas, tem que respeitar esses profissionais da área de saúde. E o policial também. Hoje as pessoas exatamente. não respeitam o policial. O policial é aquele que coloca em risco a vida dele para defender a nossa. E as pessoas não têm... Claro que existem profissionais ruins e bons em qualquer profissão. Mas eu aqui, Rui, eu não teria coragem de arriscar minha vida, pegar uma arma, um colete, uma viatura que não está blindada para salvar a vida de ninguém, não. E um colete que não funciona direito. Eu prestigio muito essas pessoas que têm essa coragem. Então, as forças de segurança na Bahia e no Brasil, elas precisam de mais valorização, mais dignidade, mais respeito. E isso começa, não é da classe política só, não, é da família, dos pais, dizendo, olha, é um policial, tem que respeitar. Minha filha, quando a gente anda de carro, ela vai na cadeirinha. Às vezes ela sai da cadeirinha, eu falo, pai, vai ter um policial aí na frente, né, pai? O polícia não é para impor medo a ela, é para dizer que existe regras, existe respeito. Isso. E que o policial ali está ali não é para punir. Porque o policial não está ali para punir, ele está ali para fazer que a lei seja cumprida. Quem se coloca na situação de ser punido somos nós. Porque se eu sei que eu tenho que andar de cinto, que eu tenho uma filha pequena, tenho que andar na cadeirinha, eu tenho que fazer a cadeirinha e o cinto. Então, a educação, eu acho que a base familiar, não é todo mundo que está preparado para ser pai e mãe, avô, tem uma família, e que não tem, então. Mas quem tem que começar. Eu acho que a solução começa pela família. Existe aí vários projetos aí, né, para destruir a família. O presidente da República, né, Lula, falando da família, da igreja, né, que a família e a igreja é a base de uma sociedade. Aí ele diz que nós somos retrógrados por defender a família e a igreja. Então tá aí. Né? O país como está aí há 20 anos, a Bahia, governada pelo PT, Lula desde 2002 aí no comando da nossa nação. Nós só tivemos um intervalo de 4 anos para respirar e depois voltou de novo isso daí. Você vê as organizações criminosas comemorando a vitória de um presidente. Isso aí é assustador. Então, o exemplo tem que também começar dos líderes. Os líderes têm que dar o exemplo. Agora, as famílias também são prioritárias. A base, né? A base. Agora, falando de eleição lá na Câmara, como é que tá isso aí, velho? Bom, Rui, a eleição da Câmara, o primeiro biênio faltou a articulação do prefeito. O prefeito foi derrotado no primeiro biênio, porque houve uma articulação. Eu me empenhei bastante no primeiro biênio para conversar com os vereadores, para articular, fazer toda a parte de conversas, de articulação, fechar acordos. E aí, outros vereadores também estiveram no meio também dessas articulações. Foi importante. A gente consolidou a vitória de um grupo de oposição e derrotou o grupo do prefeito aqui na cidade. E isso, no primeiro momento, é muito bom, porque você ter um prefeito de governo com a Câmara que faz o contraponto na oposição, isso é maravilhoso. Quando esses papéis são cumpridos de maneira correta. Quando a gente percebe que tudo isso, né, que a gente fez, eu hoje tenho uma decepção muito grande. Que era a maioria, né? Hoje a maioria é oposição. Hoje eu tenho uma decepção enorme com a gestão da casa, porque a gestão não é para o presidente. A gestão é para a cidade. E se tornou uma gestão do presidente para o presidente. E queixas de todos os vereadores. Os vereadores também não têm a mesma coragem que eu tenho aqui de falar. Né? Como eu fui um dos articuladores para que ele fosse o presidente, o principal articulador talvez, eu tenho que falar. Porque eu preciso também dizer às pessoas o que aconteceu. Né? No primeiro momento foi uma grande vitória. A oposição se consolidou aqui na cidade. Nós estamos, em tese, 12 vereadores de oposição, em tese. Eu sou oposição na prática.
Nós temos 12 vereadores de oposição. Não estou aqui desrespeitando os vereadores. Em tese, porque cada um tem que falar por si. Entendi. Eu não tenho procuração para falar dos vereadores de oposição. Eu posso falar por mim. Eu, na prática, sou oposição ao PT. E nós temos mais 11 vereadores em tese que são oposição e cada um vai dizer e que as pessoas têm que avaliar. Até porque seria também desonesto, né? Eu dizer que não são ou que são, aí, amigo, né? Cada um responde por si. Cada um responde por si. A minha decepção é com o grupo que foi montado na Câmara, né? A mesa diretora, não é só com o presidente, porque quando o problema é com você, todo mundo grita. Quando é comigo, deixa lá. Entendeu? Não há um sentido de unidade. Acordos não cumpridos, e isso é ruim na política, a palavra tem que ser honrada. Né? Você não é obrigado a participar daquilo que você não quer, e às vezes querem obrigar você a participar até daquilo que você não quer, para fazer vontade, para dizer que está no jogo. E outras questões que envolvem até desrespeito. Eu não sou o vereador, eu não fui votado em uma lista. As pessoas não votaram lá em 12 vereadores e já não estava lá. Não, eu fui votado individualmente. Eu dei satisfação primeiro à minha base, abaixo de Deus, né? Minha família, minha base política, que me levaram até ali. Então a minha decepção é muito por conta disso, de acordos não cumpridos, de divergências entre o próprio grupo, alianças com pessoas do próprio governo, alinhamentos estranhos entre governo e oposição em votações. Então tudo isso me fez refletir sobre esse segundo biênio. Eu hoje não tenho candidato. Não tenho candidato. Eu hoje não tenho... Se você me disser assim, Jamerson, qual é o seu desejo e do seu grupo hoje? É de se abster. O meu desejo é me abster na eleição da Câmara. Em não votar. Deixar eles que resolvam lá. Cada um lá só precisa de um voto. Pega de um lado, pega de outro e resolve. E eu não quero participar disso. Meu objetivo agora, nesse momento, é a eleição de Neto, governador, a eleição de Alinaldo, dos meus candidatos da chapa proporcional, de Flávio, que eu vou me empenhar bastante, Flávio Bolsonaro, bastante aqui em Camaçari, em toda a Bahia, para poder ajudá-los, porque eu acho que a eleição majoritária de Neto, de Flávio Bolsonaro, ela é fundamental para os novos rumos da nossa cidade, nosso estado, nosso país. Eu acho que isso é mais importante do que a eleição de Câmara. A eleição de Câmara parece que é uma eleição que está sendo a preocupação com desses individuais. E eu não quero participar disso. É uma escolha minha, do meu grupo. Eu fui muito ferido lá na Câmara. Fui muito atacado lá, por não jogar como querem que eu jogue. Pra você ter uma ideia, há um mês atrás, por exemplo, tinha um vigilante lá que era ligado a mim, mandaram o vigilante embora, sem nem me avisar. Eu entendi. Há 2 meses atrás, eu demiti o meu povo todo que eu tinha na Câmara. Todo. Eu falei, não tem problema. Aí tentaram me chantagear para que eu tirasse o processo. Eu falei, vai ficar aí os processos. Porque eu estou pedindo transparência, para que a população saiba o que está acontecendo na Câmara. Tem outras questões, como eu disse aqui, que lá na frente, após a eleição de governo, eu vou sentar com o meu grupo político, tomar uma decisão muito importante. E aí, claro, eu tenho que falar com a cidade, né? Após a eleição de governador. Eu não quero participar de coisas que vão manchar minha reputação, que vão envergonhar minha família. Então eu prefiro não participar. Independente do resultado, se o governo vai ganhar, se a oposição vai ganhar, se vai ganhar com 100 mil votos, se vai perder. Eu não estou mais preocupado com isso. Eu acho que se a gente estiver preocupado com cargos, com posições, eu acho que a função que eu ocupo não teria sentido. As pessoas que me colocaram aqui não me botaram nesse sentido. Claro que a base precisa ter ocupação de cargos, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas trabalharam comigo também com esse objetivo de prestar um serviço para mim lá de comunicação. Eu preciso de um motorista, eu preciso de um assessor para fazer de um advogado para me defender, eu preciso de um contador, eu preciso de profissionais. O que é meu por direito, eu vou à justiça. Você não pode ser sozinho. Sozinho não tem eu como preciso fazer, disso porque eu preciso que as pessoas se mantenham lá dentro. É um trabalho. Ali ninguém é voluntário ali dentro. É um trabalho. Então, eu preciso ter a produção legislativa, não tem problema. Agora, hoje eu vejo assim, ó, o grupo que está lá, a mesa diretora,
pensa assim, não preciso de Jamerson. Já que não precisa de mim, eu também não preciso de vocês. Não precisa do meu voto. Então, é desse jeito. Porque acho que a imaturidade pensa assim, não, esse daí vota na gente, para não votar no PT. Não, eu não sou obrigado a participar disso daí, não. Do mesmo modo que eu não voto no PT, eu não sou obrigado a votar numa chapa porque para o PT não vencer, não, é só não participar. Aí vocês podem trazer alguém de lá para cá, aquele jogo do toma lá da cá, compra um, compra outro, e aí tudo bem. Mas hoje é uma decisão que está no meu coração, aqui, ó, meu coração, é não votar no segundo biênio, é me abster da votação. Jamerson, vai ser isso? Eu não sei. Eu tenho conversado muito com minha família, muito com meus assessores. A vontade deles, o desejo deles é esse. Entendeu? E eu preciso também respeitá-los. E seu grupo, né, que votou em você. Eu preciso respeitá-los. Eu disse a eles, eu estou observando os movimentos e eu não estou nem pedindo para resolver as coisas para mim mais. Estão me sacaneando, já deixa lá, deixa sacanear. Para eu ter motivo. Teve um assessor meu chamado Kleber, Rogério, né? Ele me deu aqui, você tem 14 motivos para não votar nessa chapa de oposição. E a verdade é que quando você vai ver os motivos, são motivos que realmente são motivos. E é estranho. Por que um vereador de oposição, na prática, é tão perseguido assim por pessoas do próprio grupo político? Não é estranho? Cabe às pessoas refletirem aí. Agora também a gente tem aí eleição para governador, para deputado federal, deputado estadual. E aí a gente teve aí, eu também tenho amigos meus que disse assim, para deputado, eu vou votar para Flávio e vou votar para Elinaldo. Né? É uma opção, né? E aí tem o grupo que você está mais junto, né? Que é Paulo Aze, que é outras pessoas, que tem uma relação com o Camaçari, né? Também. Como é que você vê essa arrumação? Porque, no caso, o Flávio estava até no PL, né? Foi uma questão de arrumação também, que aí ele saiu do partido. E aí, hoje, ele sobe no mesmo palanque que o Elinaldo. Da mesma forma que eu estou brigando sozinho, eu também não vou ficar entrando nessa briga aí, não. Não cabe a mim essa briga mais, porque eu fui orientado, né? Eu tenho que ouvir também as pessoas que estão perto de mim. Jamerson, deixa essa briga aí. Até porque Neto está nos dois palanques. Eu sou Elinaldo. É isso que eu achei. Eu estou com o Elinaldo. Não só por conta da gratidão que eu tenho a ele, a relação de amizade. Eu acho que Elinaldo é um quadro político muito bom para a cidade. É um cara que fez um bom trabalho, apesar das suas limitações. Ele se comporta como um líder, respeitando os liderados. Então, são características que eu respeito muito. E eu tenho os nossos candidatos a federais, né? Eu até brinco, eu sou da majoritária. Tem amigos meus que não votam em Paulo Aze. Eu digo, eu tenho aqui outros candidatos a federais. Nailson, prometi a Nailson 10 votos em Camaçari, vai ter que arranjar os votos para ele. Estudado Nailson, que é amigo. Professora Angélica, ela, em um momento difícil que eu tive na Câmara de Vereadores, ela me defendeu, entendeu? Ela foi a público me defender, sem mandato, uma mulher que eu tenho um respeito enorme, e acabou levando votos de dentro da minha família, porque as pessoas que lhe amam, quando vê alguém lhe defendendo, o que é que elas fazem? Se identificam. E as pessoas acabou levando um voto, e eu não vou tirar um voto de uma pessoa que me ajudou. Então, Angélica terá voto da minha base, Nailson terá voto da minha base, o Paulo Aze é o meu candidato. Esse eu vou trabalhar, mas eu não posso atrapalhar o Nailson e o professor Angélica, jamais. A campanha de Flávio, eu desejo a ele boa sorte, que ele tenha sucesso, é um cara bom, trabalhador. Ele sabe o que está fazendo lá. Eu não posso pedir voto para Flávio, porque eu seria desleal comigo mesmo, pelo que eu sei. Mas eu desejo a ele muita sorte, sucesso, que vença a eleição, que a gente possa estar junto lá em 28, não tem problema. O que a minha família me pede hoje, meus amigos, minha base, é que, nessa briga você saia fora. Porque vai estar todo mundo junto lá em 28. E nas brigas que você estava lá na Câmara, quem estava com você? Você estava sozinho, brigando. Então, defenda quem ele defendeu, rapaz. Acorde pra vida. Eu via isso, né? Às vezes a pessoa não entende por quê, né? Quer dizer que não pode entrar na minha briga para me defender.
e eu tenho que estar na briga dos outros. Então, Entendi. eu acabei tendo que aprender na prática. Já pensou? Então, rapaz, a gente tem uma camaçaria que, desde quando eu cheguei aqui, que já tem muito tempo, morei em 7 estados, conheci outras cidades, você tem viajado, você chega em Foz do Iguaçu, a cidade que tem mais 5 estrelas do Brasil. Verdade. É uma cidade, não é a capital não, pô. Entendeu? Você roda tem cidades boas aqui também no Norte e Nordeste, coisa que é bacana, bem arrumada. E o faturamento não é o mesmo que a maçaria. É isso que não entra na minha cabeça há muitos anos, entendeu? A gente teve um programa, Guilherme Santos sempre falava nisso aí. E aí um dia eu falei para ele, olha, todo mundo fala aqui desse valor que a gente fatura aqui, mas na verdade o valor é muito maior, né? Basta você ver, você é da área, né, de finanças lá também, e sabe qual é o faturamento de Camaçari. Agora, a gente sabe que o bruto é que o valor maior vai lá para o governo federal, que outra parte fica com o governo estadual, e para a gente vem a cerveja, só um golezinho de cerveja. Então, quando a gente vê o bruto, a gente fica, pô, uma cidade com essa arrecadação, tá do jeito que tá, você andar na rua cheio de buraco, lixo jogado, mato. Sem perspectiva. Né? E eu criticava também Elinaldo, né? E apesar de eu falo abertamente aqui, né, de gostar muito de Elinaldo, mas a gente não teve aqui um governo, a gente precisa fazer, na minha opinião, fazer uma renovação na política de Camaçari. Eu sempre falei isso. A falta do meu mandato, né? Renovação política. Duas vezes assim. Porque, na verdade, a gente tem um grupo que comanda a Camaçari há 50 anos. Entendeu? Seria muito bom. A gente precisa, o pessoal de Camaçari precisa chegar e dizer assim, basta isso aí. Ah, mas vai colocar e o cara não tem experiência, não interessa. Eu acho que mais do que o nome é a ideia. Maior tem que ser a ideia. A gente vai ter uma oportunidade em 2028, talvez, de ter segundo turno. E aí talvez a gente tenha muito mais candidatos disputando. Pode ser que eu também seja candidato em 28, por que não? Já pensando em um segundo turno. Qualquer pessoa pode ser candidato, você pode ser. Então, em um eventual segundo turno, uma eleição com segundo turno como teve agora, se amplifica o número de pessoas. Estou dizendo que eu vou ser não. Chance de eu ser... Agora tem uns que entram para poder negociar depois, né? Eu acho que tem que... Eu acho que a população tem que traz... Eu acho que a Maceió já está calejada com essa situação de pessoas que entram para negociar. Eu acho que quem quer ser candidato em 28, o número... Eu sou candidato a vereador. Para mim, é bom que tenha vários candidatos a prefeito. Porque aí valoriza. Me valoriza. Não, e o debate é ampliado, né? A importância que me dá a mim, enquanto líder local, vereador, amplifica. Eu não tenho interesse de ter polarização. Eu tenho interesse que tenha outros candidatos mesmo. Hoje, com a visão macro que eu tenho, que tem muitos candidatos. E aí, primeiro que é bom para o vereador, para as lideranças, e maravilhoso para a cidade. Porque você amplifica. Você vai ouvir várias vertentes. Deixa uma ideia dessa aqui, ideia desse, ideia daquele. É uma pena que os debates são poucos, né? E que as pessoas acompanhem pouco os candidatos. Era bom que as pessoas acompanhassem mais, porque a maioria das pessoas que acompanham a política de Camaçari acompanham por página de fofoca. Tá vendo ali a confusão. Não tá vendo o que fez levar aquela confusão, não acompanha os projetos, não acompanha as votações. É muito superficial o acompanhamento da população, né, nas pautas da cidade, do executivo, do legislativo e do judiciário também. Então, é importante que... e também é uma falha da política. A gente precisa amplificar. Eu tento, do meu jeito, né, com a comunicação, amplificar o acesso das pessoas às informações nos serviços públicos, na Câmara, nos eventos. Eu tento o máximo. Eu tento o máximo mesmo. Eu foco muito na minha comunicação, quero que as pessoas saibam o que está acontecendo nas votações, vou fiscalizar, apresento um projeto, faço vídeo, faço uma crítica. Hoje as pessoas estranharam. Eu fui numa escola aqui em Monte Gordo, na zona rural, ali em Monte Gordo, entre bairro
Monte Gordo e Barra de Pujuca, nas Cancelas, e uma escola, Santo Antônio, da zona rural de Camaçaí. Fui fazer uma fiscalização. E nessa fiscalização, mas Jamerson, você, do Jordão, desculpe, da escola, né? Você é de oposição. Como é que você faz um vídeo daquele, mostrando que tá bom? Eu falei, amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu fui chamado porque me disseram que a escola estava em péssimas condições. E aí, ao chegar lá, eu não posso dizer que a escola está em péssimas condições. Eu vendo que a escola está em condições ideais para as crianças. A escola estava limpa, tinha refeição, tinha água, tinha energia, tinha os professores dando aula, tinha a diretora presente, tinha os servidores. Eu ia falar o quê? As crianças me abraçando, me beijando, me dando parabéns, me deram até presente. Eu vou falar o quê da escola, gente? Por trás do prefeito tem outras pessoas que trabalham para a administração. A diretora da escola tem 28 anos de servidora dessa escola, da escola do Jordão, Colégio de Santo Antônio. É uma pessoa dedicada a essas crianças. Ela é independente de política, né? Ela faz o trabalho dela. Eu relatei o que eu encontrei. Eu relatei a verdade. A única coisa que tinha lá é que lá é por ser zona rural. O fornecimento de água lá é mais difícil, mas tinha água lá e tem um tanque que limpe-se o tanque com mais frequência. Ponto. Aí as pessoas acham estranho, eu de oposição, ir lá. Eu vou lá só para criar o caos, para procurar um problema onde não tem, para dizer que tá tudo ruim, esculhambado. Não, gente, não é assim também. Não é o do contra. Aí eu fiquei feliz, eu saí de lá tão feliz com o carinho que eu recebi, porque o que eu vi, né? Porque eu cheguei na minha assessoria e falei assim, ó, a gente tem que procurar as escolas que dão certo. Porque as escolas que dão certo servem de modelo para aquelas que estão dando errado. E a gente vai colocar um diretor para competir com o outro. Ó, essa escola aqui faz, porque a sua não faz. Aí faz com que ele, o diretor dessa escola, vá atrás da Secretaria de Educação, do secretário, do prefeito. Isso é bom. O prefeito ele tinha que ir com mais frequência nas escolas. Ele tinha que fazer esse comparativo entre os gestores. Ó, o melhor gestor, os melhores índices, vai receber uma premiação aqui. Porque ser humano é assim, tem que ter também, né, um incentivo. Ah, gente, mas o salário já é um incentivo. Meu amigo, é ser humano. Ser humano tem que ter um incentivo. Nem que seja uma canetinha aqui, ó, o melhor professor vai ter uma caneta Bic. Tem que ter um incentivo para o professor. Além do que é legal, que é o salário dele, que são as férias, que é o 10º. Toda pessoa vai ser valorizada. Então, eu acho que isso é importante. Com relação ao não vou nem falar estadual, municipal, o salário dos professores aqui, você tem uma ideia de ter conversado com os professores? Sim, sim. Assim, ó, salário é um assunto muito controverso, né? Todo mundo acha que está ganhando pouco. Não, isso é verdade. E quem está de fora acha que está ganhando muito, né? Então, tem que respeitar. O professor merece o salário que tem. Aqui em Camaçã tem salário de 4 mil, de 6 mil, de 8 mil, 18 mil, de 20 mil de professor. Jamerson, é muito ou pouco? Meu amigo, eu não faço juízo de valor de salário de ninguém. É o que eu disse. Quem está fora acha que é muito e quem está dentro acha que é pouco. Então, agora, com o salário que tem que trabalhar. Não, isso aí é na escola. E pode reivindicar salário. Eu fiz uma fiscalização em uma escola aqui perto da prefeitura com mais de 30 faltas no ano. Isso é no final do mês de maio. Professor que não foi, atestado e assembleia, meu irmão, e o aluno não tem nada a ver com isso, aí quer a aula dele. O pai quer que o aluno dele tenha aula. É justo a briga por salário. Não estou dizendo que não é justo, não. Agora, não é a minha prioridade. Eu não quero saber se o professor está ganhando 50 mil, 100 mil. Se ele ganha 50, 100 mil é porque ele estudou, se preparou, ok, merece, está lá. É legal, Agora, e o aluno? Eu fui eleito com esse objetivo. Eu quero saber do aluno. Ele está tendo a merenda, o livro, os professores estão na sala de aula, tem as condições de higiene mínima, tem um conforto ideal para uma criança, tem acessibilidade, tem um cuidador. É isso que me interessa. Pode pagar o salário que for, professor, que tenha as condições mínimas na sala e as melhores possíveis também, não é só as mínimas, não.
Então é isso, Jamerson. A gente conversou 1h19, Bom, né? Eu quero estar sempre trazendo você aqui, porque a gente tem temas que são importantes para a população, né? Relevante mesmo. E você que está lá no Fogo Cruzado é que vê de mais de perto do que a gente, do que a população, né? E aí, por isso que há esse interesse meu. E aí eu quero agradecer sua vinda aqui. Você é um cara que eu admiro já há muito tempo. E toda vez que você vir aqui vai ser o maior prazer meu, né? Não esqueça lá de ver lá para mim o pessoal do tributário lá, né? Eu vou ligar para você para te lembrar, para eu vou ver se... orientar como proceder, porque ali é via presidência. Isso, viu? Para ver se a gente consegue trazer, bater um papo. Eu tenho um monte de questionamento, né? Que é o que o pessoal passa para mim. Muitas vezes a gente faz uma pergunta, às vezes a gente já está sabendo, que a gente já aprendeu. Mas a gente tem que fazer porque o cara que está em casa, ele, E essa é uma questão ele não muito sabe, interessante mesmo. entendeu? A gente tem essa mudança aí, que é uma mudança muito... É mexer com o país, né? É, As pessoas estão ainda... o novo Código Tributário. Eu tive até uma matéria na faculdade, mas não me especializei na área, né? Eu me especializei em gestão de municípios. É uma área muito complexa. Por isso que eu digo, ó, existem pessoas preparadas para cada área. Em Camaçari nós temos contadores, tributaristas, né, pessoas capazes de resolver essas questões antes de chegar ao problema. Porque está se esperando mudar, aí é aquela correria, todo mundo ao mesmo tempo. isso aí sempre é assim. É do Brasil, a gente já está sabendo, um ano antes. É igual o título de eleitor, né? Acabou a eleição, acaba a eleição em outubro. Em novembro já está fazendo o cadastramento de novos títulos. As pessoas podem ir lá fazer seu cadastro na Justiça Eleitoral e pegar o seu título, fazer o seu título. Mas espera a próxima eleição. Chegar perto dos últimos dias. Para renovar o título, para pagar as multas. É do brasileiro, isso é cultural, infelizmente precisa mudar, né? Mas é do brasileiro. Pronto, então é isso. A gente fica por aqui, né? Espero que o seu filhinho nasça aí tranquilo, né? Só vez que eu voltar aqui, ele já tá andando com fé em Deus. Não, rapaz. Que zoé, você vai vir bem antes. Você demora de me chamar. Não. Pode me chamar. Viu? Me chame com mais frequência, então. Pronto. Porque tem mais de 6 meses que eu vim aqui. Tem isso tudo? Tem quase 6 meses aí. Não, a gente vai lhe chamar mais, com mais frequência. Rui, eu quero agradecer mais uma vez aí pelo convite. Eu disse quando você me convidou, eu faço questão de ir. Porque é um cara que sempre me respeitou, sempre me tratou bem. Mas, acima de tudo, porque faz uma comunicação de verdade, né? Com imparcialidade, com conteúdo, não é nada desrespeitoso com quem está ouvindo em casa, porque eu acho que o comunicador, quem faz comunicação, ele tem que estar preocupado com o entrevistado, ok, mas e o público que o assiste diariamente? O respeito. Essas pessoas que merecem ainda mais a nossa consideração, o respeito, porque são pessoas que param ali para nos dar um ibope, né, uma ousadia. Então a gente também tem que respeitar essas pessoas, né, que estão nos ouvindo com conteúdo, com informação. Eu acho que isso é importante. Ao longo desse ano aí, eu espero que seja um ano mais tranquilo para todos. Eu tenho pedido muito a Deus para proteger as pessoas. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu peço até pelos meus inimigos. Não só que os afaste de mim, mas que me perdoe e que eu o perdoe também. Então, eu peço que seja um final de ano de muita paz aí até o final de ano. Por que eu estou falando já agora? Porque é um ano de eleição. É um ano que pretende ser uma das eleições mais difíceis da história. A gente está vendo aí o uso já das máquinas públicas aqui estadual em cima dos adversários. Eu mesmo já fui processado pelo governador, já fui atacado pelo o ex-ministro Rui Costa, pelo governador Jerônimo, processado. Então, é uma campanha que eles estão se preocupando até com o vereador de Camaçari e outras lideranças da região metropolitana. Eu quero derrotá-los na urna. Um jogo limpo, né? Não vou fazer de tudo para vencer a eleição. Não é característica minha. Eu quero vencer a eleição, mas não vou vender minha alma ao diabo para vencer a eleição. Nunca fiz isso em nenhuma eleição. Quero Como vencer. já disseram aí, né? Quero vencer. Se Deus permitir, se for a vontade de Deus, eu vou trabalhar para que a Bahia mude e que o Brasil mude. Se não for, eu não vou vender minha alma
para que isso seja feito. Eu acho que a gente tem que ter essa... e respeitar a vontade de Deus. Por algum motivo, Deus permitiu que Caetano voltasse, que o PT governasse a Bahia por 20 anos, que o PT, Lula, estivesse de volta ao poder, por algum motivo. Por mais que a gente tente encontrar, a gente não aceite, é difícil mesmo, não é fácil, mas a gente tem que trabalhar para mudar. Então eu vou tentar trabalhar para mudar. Tenho conversado com as pessoas perto de mim sobre isso, para tentar virar o máximo de votos possível, buscar aquelas pessoas que estão lá ainda, que querem votar em branco, querem votar em nulo, para participar da eleição, que essa é uma eleição que vai definir, diferente da eleição da Câmara, né, que não define a vida de ninguém ali, que é dali. Ali está mais para pessoal, né? Uma questão pessoal do que uma questão da cidade. Essa eleição de Neto, não. É uma eleição que vai mudar os rumos do nosso estado. Então, Rui, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estou à sua disposição. Eu espero que, quando eu volte aqui, o Joana não esteja andando, viu? Eu estou me convidando. Não, tranquilo. Você é que manda. Viu? Então, a gente vai ficar por aqui. Espero que a gente volte a conversar mais. Tem a novidade aí. Novidade boa, né? Que a gente Isso, coisa boa. Isso. Valeu mesmo. Valeu. Um abraço. Um abraço. Aí.